Um bom dia a todos. É com grande satisfação, com enorme satisfação, que eu recebo aqui para essa palestra virtual meu grande amigo Valério Vivekananda de Freitas, colaborador de longa data do Clube de Xadrez Herbstenzio, né? Eu já conheço o Valério há décadas, né, Valério? Décadas. Décadas. Eu lembro do Valério quando ia ainda no velho Herbo, na 15 de novembro. A gente conversava bastante. O Valério estava fazendo a faculdade na época, né? Mas sempre foi muito determinado no estudo do xadrez, né? E eu acho que uma característica mais importante é a colaboração que o Valério faz, né? Socializando os conhecimentos, né? Seja de xadrez, seja na Fundação Logosófica, seja na área de letras, né? Então, o Valério tem essa característica de não ficar retendo a informação só para ele. Isso, para mim, como professor, é uma característica bastante importante. O Valério vai fazer 4 palestras para nós, né? Estão agendadas, estão ali no cartaz que eu fiz. Essa é a primeira sobre finais de peões, né? Mas teremos outras 3 palestras. E espero que vocês possam aproveitar, porque a gente sabe que os finais são muito importantes, muitos jogadores acabam deixando de vencer uma partida, ou acabam, né, perdendo a partida, ou empatando, às vezes, uma partida ganha, por desconhecer os finais, né? E final de peão, importantíssimo. Então, agradeço também aos participantes, não só do Herbo, o pessoal de fora, né, que vem prestigiar a palestra. E, sem mais delongas, a palavra está com você, Valério. Obrigado, Wilson. Wilson sempre foi um professor muito estimulante para mim. Eu sou de Paranaguá, né? E desde pequeno a gente aprendia xadrez lá com o mestre filho Adalberto Araújo. E dos grandes ensinamentos que o professor Adalberto ele nos ensinou, ele falou: se você quer treinar cálculo, começa estudando finais de peões, né? Porque finais de peões em geral, eles são os finais mais fáceis para você calcular, tá? Eu vou compartilhar aqui algumas telas com vocês, tá? Então, vamos lá. Nessa posição aqui, uma coisa que é bem interessante chama-se oposição, né? Então, quando um rei ganha a oposição, ou seja, ele entra na regra de se opor ao movimento, ele está em vantagem, né? Então, por exemplo, nessa posição aqui, essa é a posição original, tá? Se tocar ao branco jogar, ele ganha, porque ele vai avançar e o rei não consegue pegar o peão, né? Capturar o peão. O que acontece nesse tipo de posição? Quando você no xadrez, raramente a gente passa a vez. Não existe isso de passar a vez como no jogo de cartas, alguns outros jogos de tabuleiro, passo a vez. Não, no xadrez tem que realizar o jogo. E o cálculo, para e passo, né, desse jogo tem que fazer, define a posição ganha, a empatada ou a perdida. Nesse caso, em particular, existe uma regra chamada regra do quadrado, tá? O que define a regra do quadrado? Se as pretas jogarem 1, 2, 3, 4, pegou o peão. Se as brancas jogarem, não captura o peão. Então, existe um quadrado imaginário, né, entre o rei preto e o peão, que define isso. Se está fora do quadrado, acabou, perdeu. Se está dentro do quadrado, há a possibilidade de empatar. Então, se o rei preto ele consegue capturar esse peão, ele consegue antecipar-se à vinda desse peão, ele pega esse peão, não é? Então, um conceito importante que nós temos dentro dos finais de peões é naturalmente esse da regra do quadrado. O segundo ponto mais importante é o da oposição. Então, quem tem a oposição tem vantagem, né? Se tocar as brancas ou tocar as pretas. Porém, não é em todas as posições que isso se faz verdade, tá?
Vamos pegar uma outra situação aqui, tá? Nessa situação, o rei preto está na frente do peão e o rei branco atrás do peão, tá? Qual que seria a regra aqui? Independente de quem joga, haverá empate, pois o negro mantém a oposição. Quer ver? Vamos lá. Joguei, jogou, 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 tá? Nessas posições aqui, ó, tem que tomar só um pequeno cuidado quando o rei branco ele se desloca até a sexta linha, que é essa linha aqui, ó, tá no número 6. Tá? Só tem esse problema aqui. Do contrário, você não consegue se desenvolver bem, né? Então, existem posições muito complicadas, né? Vamos lá. Avancei, defendeu, joguei. Aí existem duas possibilidades aqui para jogar. O rei em E8 e o rei em D8. Se o rei joga para E8, tá? Aí aqui é um problema, porque o rei joga aqui e agora é vez de quem? Das pretas. Ele vai avançar. Eu joguei o peão. Aí nessa posição em especial é as pretas que jogam. Se ele jogar, eu joguei e o preto não consegue mais voltar à casa original, tá? Agora, olha que interessante. Chegou nessa posição, ele vai jogar para lá, tá? Joguei, jogou, avancei, pegou. Rei D5, aqui tem uma única posição, o único jeito das pretas ganharem, empatarem, é manter a oposição que a gente chama de oposição vertical. Então, o que é oposição vertical? É se manter nessa linha aqui, tá? Essa é a oposição vertical, tá? Então, se ele vem para cá ou vem para cá, perde. Ele tem que se manter exatamente na mesma linha do rei. Então, o que ele vai jogar? Ele vai jogar... Opa! Desculpa. Ele vai jogar esse lance aqui, tá? Aí ele vai... Aqui ele pode jogar o rei E6, aí o rei vem para cá, cheque, o rei vem para cá. Agora é a vez das brancas jogarem, tá? Se a branca jogar para cá, o que acontece? Acontece o empate. Empate por afogamento, ou em inglês eles chamam de stalemate, né? Stalemate, tá? Afogou. Por quê? O rei não pode vir para cá porque tem peão. O rei não pode vir para cá porque tem peão. O rei não pode vir para cá e nem para cá porque tem outro rei. Os reis não podem se tocar, né? Ou seja, a posição é considerada empate. Empate por afogamento, tá? E aqui existem inúmeras variações que você pode jogar e, infelizmente, dificilmente as brancas conseguem ganhar se as pretas jogarem corretamente. Pessoal, pense assim, ó, o final de peão, o final de peões, ele é como se fosse você andando numa corda bamba, tá? Uma corda esticada. Você não pode errar. Por quê? Se você errar, o que acontece? Você cai para um dos lados. Então, você tem que jogar com muita precisão. Então, nos finais de peões, uma das regras principais é poder de cálculo preciso e jogar exatamente na sequência que deve ser jogado. Felizmente ou infelizmente, nos finais em xadrez, a ordem dos fatores altera muito o produto. Altera. Porque o xadrez ele não tem esse negócio de você passar a jogada. Ele tem que manter a jogada sempre ativa. Tá? Agora, eu gostaria que vocês olhassem detidamente essa posição, né? Agora nós vamos fazer um processo de interação aqui, tá? E aí, assim, eu pediria ao Wilson ou a Soraya aí para me dar uma ajuda e incluir, ou o próprio Rafael, que eu não estou conseguindo ver a todos, né? Eu só vejo uma lista de alguns aqui, tá? Valério, você desligou teu microfone. Colocou no mudo, Valério.
Pronto, agora deu. Melhorou. Isso. Soraya, você controla para mim quem pedir a palavra daí, por gentileza? Tem a questão de levantar a mão, aquelas coisas? Isso, quem levantar a mãozinha, tá? Porque agora a gente vai fazer um processo de interação, né, com o público. Então, olhem essa posição, tá? Quando o rei branco ele está na frente do peão, independente se for a vez do preto ou a vez do branco, quem tem o peão vai ganhar sempre, tá? Então, que lances vocês dariam aí se fosse a vez das brancas? Deixa eu fechar um pouquinho essa daqui, né, para vocês não colarem. Tem inúmeros jogos aqui, inúmeras variações, né, que vocês podem utilizar para fazer essa posição vingar e resolver a questão, tá? Quem que gostaria de manifestar alguma coisa? Em posições assim, o rei tem que se manter na frente do peão, né? Para tentar defender a casa de promoção. Isso, exatamente. Né? Você vê assim, ó, foi a vez das brancas, elas têm inúmeras formas de jogar. Ela pode jogar de rei, ela pode jogar com peão. Só que o plano, né? Qual que é o plano aqui nessa posição? É fazer com que o rei ele chegue na sexta casa, né? Na sexta linha. Ele tem que se manter nessa sexta linha. Se mantendo nessa sexta linha, ele vai jogar alguns lances e fazer com que o rei preto seja obrigado a jogar, né? Então vamos fazer uma variação aqui, tá? Jogar E3, tá? Aí o rei preto que joga, jogou. Aí, opa, joguei lá. O rei preto joga, ó, ele está mantendo uma oposição chamada de oposição diagonal, tá? Ele está mantendo a oposição diagonal. Mantém, jogou. Opa, aqui já chegamos no nosso plano. Qual que é o plano? Chegar na sexta casa, na sexta linha. Chegou na sexta linha, agora é só avançar o peão. Ele vai jogar, jogou, vai jogar o peão, jogou lá. Agora, você pode, novamente, usar o atributo da oposição. Oposição, como é que chama essa oposição? Vertical. Vertical, exatamente. Na oposição vertical, você jogou. Logo, quem que joga? É o preto, né? O preto ele pode jogar para D8 ou para F8. Jogou para D8, o que acontece? Pegou a casa e defendeu a casa de promoção. Aí agora é só alegria, né? É só pegar, onde ele jogar, ele vai avançar, 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 fazer dama ou torre, né? Não vai me fazer bispo e cavalo aqui, né? Na posição. Vai fazer torre ou dama e vai ganhar o final, certo? Lá na posição inicial, a Letícia escreveu no chat assim: moveria o rei branco para D4. Também Eu pode. acho que é na posição inicial. Também pode, tá? Aqui, ó, você pode jogar D4, né? E aí, onde ele for, né? Ele vem para cá ou vem para cá, o teu alinhamento vai ser jogar assim. Ele vai jogar aqui, aí você joga aqui de novo. Você fez uma pequena triangulação assim de movimentos. Aí agora é o preto que joga. Jogou para cá, aí você vai cercando. Ele vem, você vem, né? Jogou aqui ou jogou aqui, aí sim. Sexta linha. Sexta linha é só avançar peão. Vai pegar essa casa depois. Rei branco chegou na sexta, fechou. Fechou. Rei branco chegou na sexta, ganha em qualquer posição, se tiver a vantagem, né? Olha que legal. Agora o peão preto, o peão branco já está na posição, tá? E aqui, independente, toque ao branco ou ao preto, as brancas ganham. Mas ganha de acordo com determinadas condições, né? Vamos lá. Jogou F4, oposição. Aí, agora eu vou avançar, avancei. Oposição, avancei de novo, veio para lá. Aí o que acontece? Aqui chegam algumas posições interessantes. Se deixar chegar nessa posição, as pretas curiosamente conseguem um empate, né? Você vai jogar para lá, ele vai jogar para cá, vai avançar, tá. Aí aqui não pode jogar pelas laterais, joga aqui, veio aqui, né? E aí, vez das brancas jogarem, ou afoga ou sai lá e ele come o peão, né?
Mas nessa posição em especial, o que dá para fazer, né? Jogou aqui, tá? Você não tem mais o tempo para jogar, tá? Então você vai ter que ficar sempre nessa posição. Jogou aqui, jogou ali. Agora você pode avançar, tá? Você pode avançar. Se vier para cá, aí você ganha a oposição. Mesmo aqui, ó, o preto consegue defender. O preto só vai perder essa posição, né? Quando for a vez das brancas jogarem, se ele cometer uma imprecisão desse tipo assim, ó. Jogou aqui, avançou, vem aqui, ele joga para cá, em vez de jogar para cá, né? Aqui para esse lado, ou para cá. Se ele jogou para lá, aí você joga assim. Aí jogou lá, chegou na mesma posição, só que agora, vez das pretas jogarem. Aí ele vai jogar, ele vai pegar a casa de promoção do peão e vai empatar, tá? Então, assim, nesse tipo de posição, é interessante a quem toque jogar. Já se o peão, como está na posição anterior, se ele tiver aqui, ó, a branca tem um tempo, né? E mesmo nessa posição, o que a branca tem que fazer? O plano dela, porque ela tem o espaço para o peão avançar. Ela tem que chegar na sexta casa e promover, tá? Nessa posição aqui, se as pretas jogam, as pretas perdem. Se as brancas jogam, empatam. Então vamos lá. Se as pretas jogam, se ela faz qualquer movimento, o que a branca faz? Ela vai incursionando com o peão. Vai incursionando com o rei, né? Se o rei vem para cá, não sei porque ele não está movimentando aqui, deve ser porque é a vez das brancas, né? Se ele faz um lance desse tipo assim, também ele perde, né? Porque daí o branco é que tem a oposição, né? Jogou aqui, perfeito. Aí ele vai jogar assim, joga para cá, tá? Avança, vem, fica na frente do peão. Então assim, ó, existe uma sutileza nos finais de peões. Num primeiro momento, ele parece um pouco confuso, né? Ah, mas se joga assim, se joga assado. Você tem que calcular algumas variantes. Algumas variantes, mesmo você jogando tudo certo, elas dão empate, mas você tem que jogar certo para dar um empate. E algumas posições, tudo jogando certo, perde ou ganha sempre, tá? No xadrez, nada é definitivo, né? Existem muitas posições que são conceituadas por causa da oposição, por causa da dificuldade, tá? Valério, Pode falar. só um comentário. O Rafael escreveu um negócio no chat que seria interessante se der para mostrar. Na posição quando o peão está em E2, você falou para jogar rei D4, né? Uhum. E daí o certo seria jogar peão E3. Ele falou assim no chat, Rafael, só não pode jogar rei D4 e depois jogar E4. Exatamente. Você podia ver por que não pode jogar o E4. Ó, exatamente. Nessa posição aqui, ó, o Rafael está completamente certo. Joga rei D4 aqui. Se jogar E4, o que acontece? Ele cai na posição de empate teórico, né? Aí você não consegue passar o rei para frente, ou mesmo que consiga, o rei vai estar sempre na sétima, você não vai conseguir passar. Ó, aí ele fica aqui, ó. E aí você não consegue passar, né? O rei não consegue movimentar. Ou se ele vier para cá, né? Então, isso que o Rafa falou foi muito valioso. Ou rei F4 ou rei D4, você não pode jogar E4. Você tem que dar o tempo certo para o peão avançar, né? Você tem que sempre calcular quando você tem que ganhar a oposição. Essa é sempre a regra, né? O quanto que eu vou ganhar a oposição. Tá? Ok. Ó, nessas posições aqui, ó, vamos pegar um final desse tipo aqui, ó. O rei na sexta horizontal ganha sempre, com ou sem lance. Quando o rei branco já se encontra na sexta posição, o ganho se dará com ou sem lance. Basta desobstruir o caminho do peão. Então, jogou para cá, jogou para lá, né? E6, rei E8, E7, rei D7, rei F7 e já era, né? Não tem conversa. Então, só para reforçar esse conceito, tá? Agora, quando o preto tem peão também, meu Deus, esse final é um final à la Magnus Carlsen, né? Por quê? O Carlsen acho que é o único jogador do mundo que não empata a final de dama. O grande mestre do mundo que ele não empata a final de dama. Ele vai para cima. Tem uma partida dele com o Pelletier
aquele grande mestre suíço, que a partida só de final de dama deu 55 lances. A partida tinha chegado no final de dama no lance 35, e depois do 35 entrou no final de damas, com alguns peões. O Carlsen tinha um peão a mais só, e ele jogou 55 lances e ganhou a partida, assim, sabe? Foi uma coisa linda, linda, linda. E nessa posição aqui, ó, essa aqui, ó, vamos exercitar um pouquinho de cálculo, pessoal. Vamos colocar as nossas mentes aí para funcionar, para trabalhar. Olhem só essa posição. As brancas jogam, tá? Se as pretas jogam, empate, porque as pretas fazem dama antes, né? A preta vai jogar H2, F7, dama, dama. Aí vai ficar dando cheque e vai empatar a partida, tá? Agora, se forem as brancas que jogam, ganha, né? Mas ganha mediante uma manobra muito complicada, tá? Então, vamos lá. Nessa posição, as brancas vão jogar, certo? Branca jogou, preta jogou, branca fez dama, preta fez dama. Opa. Aí aqui, ó, existe uma posição interessante, sabe? Que é o seguinte, o objetivo da branca é trancar o rei nessa primeira linha aqui, na linha 1, tá? Ou em F1 ou em G1, e trazer o rei para frente para dar mate. Mas a branca não pode levar cheque. Vamos ver como é que ela consegue isso? Vamos lá. Ela vai dar um cheque aqui. Aí ele só tem uma casa para jogar. Se ele joga o rei aqui, ó, ele leva mate. Tá? Então não pode. Não pode jogar ali. Se ele joga aqui, que é a única casa, tem uma manobra para ser feita aqui, muito sutil, não muito fácil de ver na prática, principalmente quando a gente joga xadrez com tempo, tá? Que é essa manobra aqui, ó. Dama E3. Aí se joga rei F1, né? Dama C1. Não pode jogar F2, tem que jogar rei G2 para proteger a dama. Aí ele vai trazendo. E vem, e vai, e vem, e cheque. Aqui chegou na posição crucial, né? Por quê? As pretas só tem uma casa para jogar, que é a casa G1. Aí joga rei G3. E aí qual lance a preta pode fazer, né? Para se sair dessa. Por mais que ele faça qualquer lance de dama, aqui ele não pode dar cheque, que perde. Deu cheque, perde. Jogar aqui, não afoga, né? Ele vai comer e tem casa para jogar. Qualquer lance que as pretas façam, né? Nessa posição aqui, ela vai levar mate aqui ou aqui, né? Então, assim, digamos que as pretas tenham jogado aqui, tá? Aí vai levar mate, né? Uma nova variante. Ou se ele jogar dama para cá, ele vai levar mate aqui embaixo. Ou qualquer outro lance, ele vai levar mate, né? Então, é muito interessante essa posição, porque você vai simplesmente mostrando a condição, tá? Dama E3, rei F1. Se em vez de ele jogar rei F1, depois de dama E3, rei F1, se ele joga rei G2, por exemplo, como é que ganha? Rei aqui, aqui e o rei G3 direto. Ele facilita, inclusive, o trabalho das brancas, tá bom? Interessante, né? Porque uma das variações, pessoal, do final de peões, o próximo final que vem, o próximo desafio em termos de final que vem, é o final de damas, tá? Então é importante saber que essa transição ela é bem importante quando você conhece finais de peões, tá? Então o final de peão ele vai transpor para um final de damas, tá? Ou em casos muito raros a um final de torres, né? Que daí você não pode fazer dama porque você afoga. Existem inúmeras variações ali, mas agora eu não quero confundi-los com esses conceitos mais profundos, né? Vamos lá? Próxima posição. Essa aqui é uma posição muito interessante. Para o rei chegar na cesta horizontal, ele tem que fazer isso com muito cuidado, tá? Com muito cuidado. Então, o primeiro lance está evidente, né? É o rei B5, né? O rei B5. Tudo bem, joguei rei B5, opa, desculpa. Ele jogou rei E8. Se eu jogo o rei aqui, o que acontece? Afoguei, né? Afoguei e empatou imediatamente. Então, eu não posso fazer esse lance. Que lance que eu faço?
né? Rei C5, que é o lance mais propício. Ele vai continuar rei ali. E agora, o que é que eu faço? O que é que vocês fariam aí? Vamos colocar a pergunta para os universitários. O que os universitários fariam aí? Ainda bem que eu já me formei, então não vou responder. Mas você é professor universitário. Everchess. Eu vi o Everchess aí querendo falar. Burilov também. Não, eu na verdade eu queria falar que eu também já me formei, então não posso responder. Vamos lá, meus queridos. Dá pra coroar ali, né, Valério? Tô errado. Rei toma dama. Aí rei C6. Rei B8 única. Daí B7. E depois entra em C7 e coroa. Tô errado? Tô certo. Parabéns. Parabéns, meu querido. Exatamente, tá? Veja só, aqui, ó, pessoal, no xadrez, a gente trabalha vários conceitos. Um dos grandes conceitos que a gente tem que trabalhar no xadrez é evitar a ganância, né? A ganância material. Pô, eu não vou entregar nunca esse peão. Eu tenho que manter esse peão a todo custo, a todo custo. Não. Às vezes, para você ganhar a partida, você tem que sacrificar alguma coisa para incluir um lance melhor na sequência. Então, vamos lá. Ele jogou aqui, agora é a vez das brancas. As brancas promovem. Dama. Pô, aonde que as pretas podem jogar? Em nenhum lugar, a não ser capturar a dama. Rei C6, rei B7, B8, aí avança, né? Agora é a vez das pretas. Só tomar um pequeno cuidado que essa posição ela é válida quando os peões são de cavalo a cavalo, peão de cavalo, bispo, dama, rei, né? Até o outro extremo aqui. Se for peão de torre, essa posição já modifica totalmente, tá? Então vamos lá, jogou aqui, jogou ali e adeus, né? Vai fazer dama e vai dar mate depois. Não tem mais o que fazer, correto? Só para deixar registrado que o Julians também tinha escrito no chat aqui, promove seguido de rei C6. Ah, legal. Muito obrigado, Soraya. Está sendo de grande valia aí, porque eu realmente não consigo enxergar essas informações aqui na tela que eu tô, né? É o balãozinho de chat que tem embaixo ali, sabe? Daí eu tô acompanhando o chat aqui. Ah, maravilha. Obrigado, Soraya. Obrigado Nada. mesmo. Então aqui, ó, bem simples. Jogou, reforçando, né? Jogou ali, o rei voltou, fez dama e vai mantendo a posição até chegar no rei em C7 e ganhar. Tá? Uma outra posição. Pessoal, essa posição aqui, ó, ela parece ser bastante simples e, de certa forma, ela não é uma posição das mais complexas, mas tem que tomar um cuidadinho aqui, né? Um cuidado bem interessante. Então, o plano, né? Eu até fiz uma colinha aqui do plano. Quando os dois peões estão na mesma horizontal, separados apenas por uma casa, no caso essa casa aqui, tá? Impede-se a captura de um avançando-se o outro. Para seguir... Lembra que eu falei com vocês no início da regra do quadrado? Né? Então aqui vai ficar bem evidente a aplicação dessa regra. Então, por exemplo, o preto jogou aqui, vamos ver a linha principal primeiro, depois a gente vê as variantes. Tá? Jogou lá. Ó, por que ele não pode comer? Porque desse avança, se ele come aqui, esse avança e não pega mais. Né? Ele vem para cá e acabou. Né? Não tem mais como chegar. Então, esse avançou, esse vem para cá. Aí o que acontece? Agora você tem que jogar de rei. Né? Se você jogar um dos peões, ele vai capturar e vai pegar o outro peão. E aí empate. Né? Aí traz o rei. Aí ele vem para lá. Aí avança o peão. Aí defende a casa para o peão não avançar. Avança esse. Rei abaixa. Assim vai. E assim por diante. Tá? Ele vai seguindo até chegar nessa posição. Chegou nessa posição, as pretas perdem, porque ela não pode vir para cá, não pode vir para cá. Se vier para cá, promove. Se comer, promove a dama também. Tá? Olha que interessante essa posição agora. Vamos ver uma análise de variantes. Se o rei joga F5, ele joga o outro peão. Natural. E vai seguir a mesma coisa, só que do outro lado. Tá? A posição vai ser idêntica. Se ele joga rei G7, aqui as brancas devem aproximar o rei. Tá?
Se joga H5, que é um erro, ou F5, que é outro erro, tá? O rei em F6 ele captura esses peões. Que daí eu vou tentar avançar, ele come esse e peão de torre empata. Né? Se eu avanço, ele come esse e pega o outro peão. E o rei não consegue proteger a tempo os peões. Tá? Então, H5 é um erro. O que é importante aqui? É simplesmente trazer o rei. Tá? Você vai trazendo o rei, né? E aí vai seguir a mesma estrutura. O rei vem para lá, avança, vem, aí protege, aí vem, aí pode ir trazendo o rei. E aí você vai configurar a mesma posição, só que numa outra combinação de lances. Tá certo? Tá. E Então, Valério, pode falar. não, só um comentário, uma coisa que eu já percebi em posições assim de xadrez, que quanto menos peças, mais difícil é o negócio. Olha, Impressionante. você tem toda a razão, tá? Na semana que vem, quando a gente for falar de finais de bispos e ter algumas posições de final de cavalo, eu vou mostrar uma partida do nosso querido Jaime Sunier, que é uma posição que ele jogou com o Sakaev na Copa de São Paulo. Mas é uma posição assim que ela é emblemática, porque a impressão que dá é que o preto ganha sempre. O Jaime Sunier estava de pretos nessa posição contra o Sakaev. E o final, assim, o Sakaev sempre tinha uns golpes que empatava. Assim, todo mundo olha a posição, não, vai ganhar, vai ganhar. E realmente tem um ganho na posição, né? Só que tem que jogar com Valério, só para registrar, o grande mestre Sunier está presente já, está assistindo. Eu falei, eu vou falar do Sunier quando ele estiver presente, né? Falei, o Sunier está aí, eu falei, agora sim, Sunier. Foi tudo calculado, né, Valério? Tudo calculado. E essa partida do Sunier, ela é internacionalmente famosa, assim, sabe? Porque das pessoas que analisou essa partida foi o Kramnik, né? E na época o Kramnik foi o campeão mundial sub-21, sub-20 lá, o campeão jovem, e depois ele venceu o Kasparov, né? Num match em 2000 e pouco lá. Entendeu? O Kramnik é considerado um dos maiores jogadores da história do xadrez. E ele ele achava de todas as formas que a posição empatava, e teve um jogador brasileiro lá que mostrou a posição que ganhava. Foi uma posição muito linda, assim, uma posição muito legal. O Sunier estava com cavalo e peão e o Sakaev com bispo apenas, né? Mas é muito interessante. Então, guarde para a semana que vem que nós vamos ver essa posição, uma posição muito linda, muito bonita de se estudar, assim, sabe? Ela é uma posição complexa. E aí, descobriu-se depois que essa mesma posição tinha num livro do Pacman. Né? É uma história longa a situação lá. Aí o Kramnik ainda falou, pô, mas como é que uma posição tão complexa dessa, jogada por dois grandes mestres aqui, tá no livro do Pacman de Fundamentos de Finais? E estava mesmo. A posição, muito interessante isso. Tá? Olha aqui, ó, essa posição é uma posição interessante, né? 2 peões contra 1 peão. Geralmente as brancas ganham, né? Mas há exceções interessantes. Então, por exemplo, a valorização do peão passado é o que vai realmente fazer as pretas atingirem a conquista do empate, tá? Então, nessa posição, seguindo as pretas jogarem, avança, ao mesmo tempo que ataca, ele aproxima-se para avançar esse peão. Avançou. Em vez de comer, protege o peão. Aí, protegeu aqui. Rei E2, tentando pegar a casa de promoção e ganhar com o avanço desse peão. Ele jogou rei G2, fez dama com cheque. Tá? E nessa posição tem que tomar um certo cuidado. Um cuidado muito interessante. Porque se você joga aqui, né? Aí ele vai dar um cheque, por exemplo, aqui. Se ele vem para cima, aí ele dá cheque aqui, né? Aqui embaixo, e captura essa dama, tá? As pretas vai dar cheque aqui e vai capturar essa dama que está aqui, tá? Então isso realmente vai criar um problema para as pretas. Mas olhem só que interessante. Se as brancas jogam, naturalmente é avançar o peão, aproximar o rei desse peão, mesmo que ele defenda aqui, né? Se for as brancas, ele vai jogar aqui, jogar para cá, as pretas vão jogar para cá,
e as brancas defendem aqui. E aí é ganho na certa. Então, as pretas só conseguem empatar essa posição se ele conseguir avançar esse peão protegido pelo rei. Tá? Qualquer deslize que as pretas cometam aqui na posição já dificulta a vida delas. Né? Então, jogou, avançou, em vez de comer aqui, né, ele avança aqui. Aí o branco avança, ele avançou, ele vai dar cheque aqui, né, se fizer, fez dama com cheque, aí ele tenta aqui, aí defendeu e acabaram-se os problemas. Tá? Olha, essa posição aqui é uma posição bem curiosa, porque você vai ter que chegar na posição, como tem peões de torres, eles ficam um pouco mais complicadinhos de se jogar, né? Porque peão de torre, se tirar esse peão de C, a probabilidade de empate é muito alta, né? Mas então, vamos ver a variante principal aqui. Né? Rei D4, rei D6, C5, defendeu. Defendeu o peão, mas com a oposição. Rei C7, rei D5, e assim vai. Né? Ele foi seguindo os mesmos padrões. Cheque. Rei C8. Opa! Se não tivesse esse peão aqui, era afogado. Mas ele tem um peão, ele vai jogar A5. Se ele jogar A4 aqui, afogou, defez. Né? Aí ele vai jogar rei B6, dá um respiro para o rei passar para D7. Aí ele avançou A3. Tá? Aí rei D7, rei B7 e ganha a posição. Né? Agora, é interessante, nesse final, se ele comete alguns deslizes, né? No caso aqui, né? Por exemplo, se em vez de vir para cá, ele vem para cá. Tá? Jogou, cheque, vem, né? Tem que jogar, cheque, vem para cá. Nessas posições, você tem que tomar um certo cuidado com o tempo, né? Porque rei aqui, se ele joga aqui, você começa a fazer lance de peão, né? Afogou. Né? A posição é afogamento direto. Mas você tem que esperar esse peão avançar, né? Esperar o peão avançar, que é o único lance que ele tem. Então ele vai jogar aqui, você vai naturalmente jogar para lá. E aí deixa essa casinha de escape para o rei, para você poder ocupar B7, né, a casa aqui, e fazer dama. Tá? Então são só esses pequenos cuidados assim que o jogador tem que ter para evitar esses empates desnecessários. Né? Ô, Valério. Sim, por favor. Naquela posição ali, se puder só repetir, faz favor, em vez de jogar de preto, jogar 5, ele joga 6. Não, naquela ali mesmo. Aqui? Nessa que você estava mostrando agora. Isso, desse em vez de A5, joga A6. Uhum. Aí ele joga rei B6. Uhum. Ele mantém a mesma estratégia. Daí a forçada ele joga A5, joga o A4, daí ele sai com o rei e promove. Isso, exatamente. Tá. Beleza. Aqui só tem que tomar um cuidado, né? Porque, por exemplo, o cara joga A3, aí ele joga A4. E aí? Aí é a tua vez de jogar, né? Então, Aí se você joga aqui, afoga. Né? E aí se você joga para cá, ele come o peão, comeu, mesmo assim é peão de torre, vai empatar de qualquer jeito, né? Então, são esses pequenos detalhes que a gente não enxerga muitas vezes quando está apurado de tempo e tal, mas quando você tem o conceito do final, por isso que eu digo assim, o xadrez, a grande força do mestre, do grande mestre, do jogador mais experiente do xadrez, ele conhece os conceitos, ele conhece os padrões, né? O jogador mais principiante, ele conhece lance, ele sabe fazer lance, ele decora lance, né? Lance de abertura, posições de meio jogo, ataque e tal. Por que não evolui esse nível de jogo? Porque ele não conhece os conceitos. E o xadrez é conceito. É todo ele conceito. É estrutura de peões, é par de bispos, é posições de finais que você tem que conhecer. Por exemplo, algo que você tem que levar em consideração. No final, o rei é uma peça primordial. Tá? Então, sem o rei no final,
o jogo se torna muito difícil de ganho, né? Então você não tem outra peça para jogar no seu rei e o peão, nesse caso, né? E detalhe também que geralmente nós capivarescos, quando chega numa posição assim, a gente tá com o tempo caindo, né? Então, além de conhecer a posição, a gente tem que ter o controle, a gestão do tempo ali, né? Senão, já era Exatamente. tudo. Isso que a Soraya colocou, muito bem colocado, o jogador de torneio, o jogador de competição, ele tem uma coisa chamada relógio, o controle de tempo, né? Isso sempre teve, desde que inventaram os torneios de xadrez, enfim, século XIX, enfim. Agora, uma coisa que é interessante, tomar uma aguinha. Uma coisa interessante é que, assim, o final, quando você chega numa posição final, você já gastou uma quantidade de tempo. Então, é importante que o jogador se detenha a estudar essa parte tão importante do jogo, que é o final, para que quando chegue nessas situações, ele saiba o que fazer, né? Ele saiba como trabalhar, ele saiba como desenvolver a posição, né? Para não ter dificuldades, né? em ter o conceito da posição, não é? O pessoal falou no chat alguma coisa ali, Soraya? Não, por enquanto o pessoal só está observando e estudando. Então, não estão comentando nada, mas só eu mesmo estou falando. O que que você... Legal, Mas o que tiver de diferente, te aviso. legal, obrigado, Soraya. Nessa posição que a gente está vendo aqui na tela, ela tem uma consideração muito interessante, que é a triangulação. O que é triangular no xadrez? É você perder um tempo para ganhar um tempo. Nossa, mas que coisa mais paradoxal, né? Como é que se perde um tempo para ganhar um tempo? Como você calcula o nível de jogada, você tem que recuar um lance para chegar numa posição, você está diante do lance e fazer com que o outro seja obrigado a jogar. Então vamos ver a variante principal. Sabe, pessoal, uma técnica de estudos que eu uso assim, que ela é bem interessante. Uma vez um jogador ali num dos grupos que a gente participa perguntou assim: poxa, mas eu estou vendo uma partida, estou vendo uma variante aqui de uma abertura, de um final, e ele tem um monte de variantes assim que aquilo me atrapalha um pouco. Como é que eu procedo, né? Cada um tem um método, né? O que eu utilizo, né, aprendendo aí com os mestres e tal, é assim: primeiro olha a variante principal, tá? Que na variante principal você já vai ter uma ideia do que é essa posição, e aí depois faz o refinamento com as variantes secundárias. Então nessa posição brancas jogam, tá? Se pretas jogam, ela insere uma outra característica da posição, mas as brancas jogando, ela ganha, mas ganha somente se fizer essa manobra de triangulação. Então o rei B2, opa, fiz muito rápido, vou voltar aqui. Rei B2, rei C5. Agora tem um lance tão curioso, né, que você pensa assim, tá, eu vou jogar rei C2 ou rei B3. Aí ele vai jogar rei D5, eu não posso avançar de rei, se eu jogo C4, rei C5, a posição provavelmente vai dar empate, porque ele vai exatamente ficar na posição. Aí o rei preto joga rei C1. Aí você, pô, mas que coisa louca, Valério. Percebam, pode parecer sutil, mas o branco, ele mantém uma oposição chamada oposição vertical de longa distância, né? Vamos dizer assim, né? Não é tão longa assim, mas é uma oposição de longa distância. Então, rei C1, ele vai tentar fazer as mesmas manobras. Rei D5, rei D2, rei E4, rei E2, ó, ganhou oposição. Rei D5, ganhou oposição. Aqui as brancas estão com o lance, tá? Estão com o lance principal, né? Chegou à posição principal. Aí, se ele joga rei C5, aí aqui C4 ele exclama. Por quê? Porque agora é a vez das pretas, né? Aí ele vai jogar rei para cá. Ele podia jogar para baixo também, né? Rei aqui, comeu, aí voltou para cá, dificultou a vida do rei. Ele vai ser obrigado e é só avançar o peão, tá? Avançar, 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 tá? Fez dama e aí a posição encerrou. Porém, tem algumas posições que elas complicam um pouquinho, né? Rei B2, rei C5. Se joga rei B3, ele joga aqui.
tá? Aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que, vou ter que voltar para cá, daí ele volta para cá, né? Eu vou para cá, daí ele, sabe? Ele fica aqui nessa posição e não consegue, se jogar aqui ele joga esse, né? Ele não consegue evoluir, né? Então é importantíssimo você ter esse conceito da triangulação para não se perder, tá? Ficou claro esse conceito para todo mundo? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Não? Então vamos para a próxima posição. Essa posição é muito interessante, pessoal. Porque essa posição aqui, ó, se as brancas jogam, elas têm muita dificuldade de ganhar, de avançar. O final ele fica empatado, né? Então, o comentário ali, ó, analise a posição. Que resultado terá esse diagrama? Qual o plano e procedimento? Né? Empate? Né? Enfim, vamos pensar. Se jogar as pretas, né, ele pode, se avançar esse peão para essa casa aqui, eu avanço esse para cá e, né, ganho, porque ele vai ficar um peão protegido, né, e eu só vou avançar com o rei, triangular ele um pouquinho aqui, pegar esse peão e avançar o outro. Estou com 2 peões, tá? Ponto. Mas, diante dessa posição aqui, vamos pensar aqui, o rei jogou, né, a variante principal, rei aqui. Aí ele jogou F5. Mas ele sacrificou o peão, comi com cheque, eu sou obrigado a comer, né, senão a posição ia empatar de todo jeito. Ele jogou rei F6. E aí depois, qualquer lance que o preto joga, que o branco joga, digamos, jogou para cá, ele vai comer e vai chegar naquela mesma posição de empate teórico, tá? Aí você pergunta assim, tá, Valério, mas e se for as pretas a jogar? Claro que não vai avançar peão. Aí ele vai ficar jogando com o rei, né? Pegando a posição, ele pode avançar, ele não pode deixar o peão se afastar muito. Ele tem que manter esse controle, né? Da posição. Digamos, se as pretas jogam, ele vai jogar para cá. Aí as brancas jogam para cá. E aí vai ficar. Ele pode avançar, comer, e aí o preto consegue capturar esse peão, porque ele está muito mais próximo, né? Está 2 colunas apenas, e consegue capturar esse peão. Mas se forem as brancas a jogar, tem que só tomar cuidado para não levar esse F5 na cara, assim, né? Vamos dizer, jogar rei D3, por exemplo. Tá? Ele vai jogar rei D5 e vai ficar nessa situação. Ele não pode ficar... Se ele vem para cá tentando fazer com que o rei venha para cá, o rei joga aqui. Tá? E aí não tem condição, né? Ele vai comer e o rei pega ele lá. Né? Então, é um final de cálculo interessante, porque parece uma sutileza muito básica, mas dá alguns problemas ali de conceitos, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu não entendi. Eu não entendi. Então, esse final é empate? Eu não entendi. Esse final é empate. Tá. Ele é empate porque o rei preto ele está bem posicionado e ele captura rápido esse peão, né? Você pensa, poxa, mas e aí o cara pensa, não, mas e se eu der a volta para cá? Dá na mesma posição. Ele só muda algumas colunas para o lado, né? Da posição, porque daí ele vai ficar jogando. Ele pode jogar para cá ou ele pode jogar para lá também, né? Mas o que acontece? Ele mantém o controle dessas casas, né? E isso é o que favorece o empate, né? Qualquer outra posição ali, se o rei tivesse um pouquinho avançado, uma coluna para lá, uma coluna para cá, talvez a vitória fosse das brancas, tá? Então, assim, eu perguntar, se mudar a coluna no tabuleiro, pode ser que brancas ganhem. Exatamente. Tá? Então, é uma mudança sutil. Aí tem que analisar as variantes que surgem, né? Dessas posições. É bem interessante mesmo. Tá? Murilo também comentou aqui, o rei não consegue bater no peão preto. Exatamente, Murilo. Murilo, meu querido, esse é um típico final que, por mais que você dê a triangulação com as peças, você não consegue capturar esse peão, porque o rei vai estar sempre aqui, ó, em E7, F7, G7, G6, E6, e ele vai estar sempre bloqueando, né? E se você avança, você corre um risco de empatar rapidamente, né? Porque daí ele vai comer e tal. O que ele não pode fazer é jogar assim, depois o preto jogar esse, né? Fazer assim, uma posição dessa, por exemplo, né? Isso não pode ocorrer, porque daí as brancas rapidamente elas circulam ou fazem
afastam esse rei para cá, né? Eles fazem a posição de se afastar, e esse peão ele vai estar sempre chegando mais perto aqui. Claro que ele não vai fazer isso agora, né? Ele vai simplesmente ver o momento certo, jogar assim, por exemplo. Né? Aí se ele vier para cá ou para quadrado, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Opa, quem jogou, né, vai ganhar antes a posição, tá? Aí vai fazer dama na sequência aqui. Mais algum comentário? Por enquanto tá sossegado. Tá sossegado. Que é porque horinha do almoço, né, pessoal? Olha só, 2 peões contra 2 peões. Eu já estou encerrando. A próxima posição que eu vou mostrar para vocês é uma posição de hatch, uma posição fantasticamente boa. Olhem essa posição aqui. Claro, vocês estão enxergando ali os diagramas, os lances. É para ser instrutivo mesmo, para ser didático, né? Qual que é o plano que a gente tem que seguir aqui? Vamos ver se alguém lembra. Qual que é o plano que as brancas têm que seguir aqui para ganhar essa posição? Lembram no começo da apresentação que eu falei sobre a sexta linha, né? Qual que é a sexta linha? A sexta linha é essa aqui, ó, né? Essa linha. Você tem que... Opa! Aqui. Aqui. Essa sexta Murilo linha... comentou aqui, Valério. Ah, tá. Pode falar. Desculpa te cortar. Não, pode falar. O Murilo comentou assim, E6, D6, Rei F6. Não, ao contrário. E6, D6 e Rei F6. Exatamente. O que o Murilo colocou é exatamente o plano que a gente tem para jogo, né? Para lançar. Essas cores aqui eu não estou conseguindo tirar. Agora sim. Tá? Essas casinhas aqui, ó, elas têm que ser muito bem consideradas e avançar no momento correto para não se perder tempo. Esse lance que o Murilo comentou é exatamente isso que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Posição inicial, né? Okay. Posição inicial. D6, rei lá. Aqui facilitou. Por quê? Porque o meu rei já chega na linha E6 de cara, né? Só que tem 2 peões aqui para avançar também. Só que qual que é a vantagem? Né? Analisando friamente essa posição assim. Analisando friamente, o porquê que as brancas estão em superioridade? Porque o rei está muito mais ativo, os peões estão na quinta casa, já avançando ambos para a sexta, faltando 2, 3 casas ali para promoção, e o rei preto ele está na defensiva e os 2 peões na casa inicial. Se esses 2 peões eles estivessem aqui na quinta casa, a história seria outra completamente diferente. Né? Você teria assim, um contra-jogo muito, muito avançado. Então vamos avaliar a linha principal. D6, rei D8. Tá? Rei E6. Avançou. Ó, lembra aquelas posições de afogamento? Tá. Aí ele vai avançando e ele vai dar mate antes de promoção aqui, né? Se ele não consegue conter esse peão, vamos dizer assim, antes de avançar, de promover, ele pode perder essa situação. Por exemplo, se ele tem uma dama aqui e começa a dar cheques, as pretas ganham essa posição. Tá? Porque elas bloqueiam a casa de promoção, o rei consegue dominar os 2 peões e ganhar a posição. Porém, né? Rei D8. Você pensa assim, pô, mas e se ele joga rei D7 aqui? Aí ele segue o mesmo plano. Só que esse plano é um pouco mais simples até. Tá? Porque, digamos, ele avança aqui. Aí ele avança, né? Se comer aqui, ele avança aqui. Se vier para cá, rei D7 promove. Tá? E aí não tem mais o que fazer. Aí perdeu imediatamente. Então, esse plano que o Murilov falou aí é um plano correto. Você pode avançar E6 também. Tá? A linha aqui independe. Por quê? E6 jogou o rei aqui. Aí rei para cá. O importante é que esse rei sempre proteja e dê suporte para a promoção. Tá? Então, esse finalzinho aqui, ele é um pouquinho arriscadinho, assim, se você não tomar um cuidado, mas de resto, ele é muito tranquilo. Tá?
Agora eu só vou interromper aqui e a gente vai entrar numa outra tela, que é uma posição lindíssima. Desculpem, tem que compartilhar a tela. Essa aqui. Legal. Tá todo mundo enxergando essa posição aqui? Legal. Pessoal, essa posição aqui é a posição do Richard Hatch, né? Um grande mestre do passado, das décadas ali de 20, 30, né? Um jogador de primeira linha, né? Jogou contra os grandes campeões mundiais, ele é citado, e também um grande estudioso do xadrez, deixou obras fantásticas aí, como os grandes mestres, os mestres do tabuleiro e tal. Tem uma série de livros dele assim que são clássicos até hoje. E o Ricardo Hatch, né, o Richard Hatch, ele deixou uma contribuição histórica para o xadrez. Essa posição que vocês estão vendo aqui, ó, vocês vão pensar e analisar depois dessa posição aqui a gente encerra a palestra, tá? Para todo mundo comer o seu almoço de domingo aí, tá? Essa posição, vocês já vão reconhecer ela rapidamente, tá? Mas você percebe assim, cara, não tem coisa mais perdida do que as brancas. Pô, 3 peões contra 1. Esse rei afastado do peão, muito afastado do peão. 1, 2, 3, 4 colunas. Enquanto que o preto, ele dá um passo e captura o peão. Ou em diagonal, ou em lateral, ele pega esse peão. Mas vamos lá, vamos jogar. Pretas, naturalmente, as brancas têm que jogar, né? Para empatar essa posição. Porque se as pretas jogam, eles simplesmente jogam o rei aqui, né? Nessa casinha, e acabou. Não tem mais o que fazer, tá? Aí, variante principal. Joguei. Aí, valeu. O cara vai avançar aqui, né? Comi. Tem 2 peões livres e eu tô atrás. Vai. Naturalmente, eu vou perder essa partida. Jogou. Comi. Avançou. Agora disparou, né? São Silvestre aqui, disparou o peão. Acabou, não tem mais o que fazer. Rei E5. Cara, essa posição é ninja. Por quê? Ele está a uma casa de proteger o peão, e o peão está na sexta. Se o peão estivesse na quinta casa, esqueça, não ia dar tempo. Mas na sexta, ele está a 2 passos da promoção. O rei comeu. Eu vou pegar esse peão aqui, ó. Ele vai avançar, e eu pego ele na sequência aqui. Valeu. 3 peões contra 1 e eu ainda empato, não está certo isso aqui. Vamos analisar com mais precisão, tá? Agora já colocando a posição aqui para vocês enxergarem as variantes. Rei G6, rei B6. Aí ele avança. Eu como, ele avança. Eu como. Aí você pensa assim, agora eu avancei, tá? Só que se ele avança aqui, olha o que acontece. Rei E7. Ele avança aqui, ó. Vou fazer dama com cheque. Ele vai defender, eu vou colocar aqui. E ele não faz dama com cheque, e eu consigo pegar essa posição. Vocês entenderam? Que coisa mais linda que é essa posição? Isso aqui, pessoal, ele chega a desafiar os postulados lógicos do xadrez, né? Porque você olha uma posição como essa. Caramba, o rei está lá na casa do chapéu, né? A posição inicial é essa. O rei está muito longe, o outro rei está muito perto. 3 peões? Não, de jeito nenhum. O principiante vai olhar isso. Mas é um estudo, né? Por quê? Porque o que esse branco vai fazer? Essa casa aqui, ó, é a casa emblemática. E esse peão na sexta casa é que fazem toda a diferença nesse final. Tá? Então vamos lá. Vamos ver algumas variantes aqui interessantes. Rei G6. Ele pode jogar F5. Aí, se eu comer F5, opa! Se eu comer em F5, ele coloca aqui e esses 2 peões eu não vou conseguir pegar. Aí realmente o preto ganha. Tá? Se eu comer aqui, ele vem para cá. E se eu vier tentar fazer isso aqui, ó, o que ele faz? Ele come. E aí esses peões eu não consigo, porque a hora que eu for para um desse aqui, ele avança. E já era. Valério, mas você vai para cá, né? Vou pegar assim. Você vem para cá. Mesmo assim, ele avança. E ele é protegido do outro. E aí ele vem para cá e eu só, né, trago o meu rei, afasto esse rei e vou avançando e vou ganhando a posição.
tá? Tá? Então, vamos lá. Rei B6, F5, rei G7. Esse é o lance certo. Tá? Rei G7. Aí avançou, F4, rei F6. F3. Nossa, isso aqui começa a dar uma agonia, pessoal. Começa a dar uma agonia, porque dá a impressão que o preto disparou aqui e não vai conseguir mais ganhar, né? Aí ele joga rei E7. Se rei joga para E5, aí a posição ainda é complicadinha, ele ganha. O preto ganha. Agora, olha como é sutil o final de peão, né? Ele jogou rei E7. Se ele avançar aqui, ó, o que acontece? Eu avanço aqui e faço dama com cheque. E é inútil o rei chegar em B7, porque simplesmente eu coloco o meu rei do lado e faço dama. Tá? Então, olhem que posição curiosa, né? Que posição curiosa. Só reforçando aqui, rei avançou, comi. Aí você fala assim, Valério, mas e se o preto come aqui, ó? Aí ele come esse. Tá? Ou independente, ele pode comer esse também. Só que aqui tem um problema, né? Nessa posição, se ele comer esse peão aqui, new variation, ele pode jogar esse, tá? Aí se ele vem para cá, eu jogo aqui. Opa, aí começou a complicar minha vida, entendeu? Aí eu só avanço esse peão e alegria da posição, tá? Não vai conseguir alcançar nunca. Rei aqui, rei independente onde ele vem, avança, avança e dama, tá? Então, prestar muita atenção assim nessas posições para não ter problemas, né? Jogou, joguei. Comi aqui, avançou lá. Comi aqui. Aí ele jogou lá. Aí, esse é o lance. E não rei E7 mais, tá? Porque se eu jogo rei E7 aqui, ó, nessa posição, ele come. E aí, como é que eu pego esse peão? Vocês viram como faz muita diferença para onde que joga o rei? Então, aqui, nessa posição, eu tenho que jogar rei E5. Porque se ele come, aí eu jogo rei F4 e capturo esse peão, tá? Rei aqui, rei aqui. Opa, não vai jogar isso não. Rei G4 e capturo o peão, né? Legal, né? Eu achei uma posição bem instrutiva esse final aqui. Bom, pessoal, demos aí 1 hora. Oi, tia, tudo bem? Minha tia está assistindo aqui também. Tudo bom? A Thaísa, olha só, o pessoal veio prestigiar mesmo. Tivemos 15 participantes aí. A Letícia. Muito, muito bom, 19, pessoal. Valério. 19 participantes chegou, né? Que bom, que bom. Sim. Tem alguns convidados Valério, aí. Diga, querido. eu queria aproveitar, sei que a gente está quase em cima do horário, mas queria fazer uma pergunta. Claro. O Sunier, na fala dele do domingo passado, que abriu essa sequência de palestras, né, que nós estamos fazendo, esse ciclo de palestras aos domingos, ele disse assim que o final, Jaime está ali, se eu não estiver fazendo jus ao que ele disse, ele me corrija. Mas o Jaime disse que o final é interessante não só para você jogar o final, que muitas vezes você estuda, gasta horas estudando um final, e às vezes você não utiliza aquele final em termos práticos, mas ele disse que o final também serve para sensibilizar o jogador para as possibilidades de cada peça, né? Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso e gostaria também que, se você pudesse indicar alguma literatura para as pessoas que estão assistindo, né? O que você acha de fundamental de estudo para finais, que você indicasse aí que está sendo gravada a palestra, depois as pessoas podem estar vendo isso. Tá. Jaime, não sei se é isso que você tinha falado? Estou corrompendo as duas palavras. Não, nada corrompido. Perfeito isso. Perfeito. Eu só queria agregar, se tem um espaço... Claro, por favor, Jaime. Que esse final que você colocou de rei, peão de torre e peão de bispo, eu joguei contra o Vaganian, Internacional do Rio, né, uma posição já mais com peão em A7, né? E é muito interessante o final também. Acabou, eu ganhei o final, mas o final era empate. Como o estudo do Hermann, e depois, primeiro do Averbach, depois o Hermann, provam isso, né?
você podia dar uma olhada ali, que tem um estudo bastante interessante aí desse final de rei, peão de bispo e peão, porque é muito complexo realmente, Valério, o final ali, né? Você mostrou duas posições ali e tal, uma com o peão em A7 e outra com o peão bloqueado ali, né? Uhum. Que são duas possibilidades. Mas, obviamente, que no meio do caminho tem mais um monte de coisa, né? Então, acho que vale a pena dar uma olhada nesse trabalho. O Herman tem um livro inteiro só sobre esse só sobre esse final. E publicado em holandês, eu não sei se ele conseguiu traduzir para o português depois, mas ele publicou na Holanda e é muito interessante. E acho o livro, claro, que você usa deve ser o do Meiseles, né? Ou dos estudos do Rett, eu não sei qual que você pegou aí para é o bibliografia ali, os dois são Meiseles. É muito importante, esse final do Rett é uma das coisas, né? Quando a primeira vez que eu vi, achei uma coisa fantástica, né? Qualquer jogador, pessoa que gosta de xadrez, tem quase uma alegria muito grande, incomparável de ver um negócio desse, né? Você falou ali, tudo parece levar a crer que não tem chance nenhuma, né? E é uma beleza no final, né? E os caminhos, encurtar caminho pelas diagonais aí, a dupla manobra, etc. Né? Então, de qualquer maneira, parabéns aí, Valério, pela palestra. Achei muito interessante. Obrigado, Jaime. Obrigado, meu amigo. Eu assim, tem alguns livros que eu gosto muito, né, de estudar. Primeiramente, a tua primeira pergunta era sobre os finais, né? Que como o Sunia colocou, os finais, muitas vezes você gasta horas e horas, né? E não Centenas chega, de né? horas estudando, e você não utiliza aquilo, mas ele diz assim, o final, o estudo do final te leva a uma sensibilidade, né? Com relação ao uso da peça, né? Exatamente. Não sei o que você pensa disso. Não, eu concordo plenamente. E quando o Jaime colocou isso, ficou muito interessante, assim, porque assim, o nosso cérebro ele vai formando trilhas, né? Vai formando uma série de caminhos que são padrões, né? E quanto mais padrões você consiga desenvolver, consiga enxergar, consiga reconhecer durante a partida, mais rápido ele vai atingir, né? É como se você tivesse decorado um caminho, né? Você vai, por exemplo, aqui do Bom Retiro até o centro. Se você pega um ou dois caminhos, ele vai gravar. Se você vai por um outro caminho, você já tem uma pequena dificuldade em enxergar isso, né? E isso que o Jaime As falou, ranhuras mentais que as ranhuras o Clóvis mentais. chamava, né? Exatamente. Em inglês eles chamam de patterns, né? Que são os padrões, né? Que você vai reconhecendo e vai ganhando uma sensibilidade. Então, chegou numa determinada posição, você já sabe mais ou menos como se desenvolver nela. Né? Você já sabe qual caminho tomar, né? Você já tem, em outras línguas assim falando, né? Você já tem os pensamentos pensados. Né? Por isso que quem estuda muito, ele já reconhece rapidamente essas posições e consegue tomar uma decisão mais rápida do que aquele que tem que pensar, calcular e tal, né? Esse é um ponto. Inclusive, Valério, eu vi ali que você usou muito a transposição de posição. Isso. Dado uma posição, um padrão, um pattern ali estudado, você, conhecendo aquele padrão, você pode deduzir, ou seja, fazer uma posição semelhante, tentar chegar àquela posição. Pareceu bem interessante isso também. Legal, é exatamente assim. E livros, né? Tem esse livro que o Jaime citou também, do Meiseles, I.Meiseles, né? Que é Finais de Peões. Tem um que eu gosto muito, que eu estudo bastante, que é o do Max Oive e o David Hooper, que é um de capa vermelha, assim, que ele fala, ele tem uma abrangência sobre todos os finais. Então, Meiseles, o Max Oive, e tem o clássico, né, que é o finais do Averbach, né, Yuri Averbach, que é maravilhoso, assim, sabe? É um livro maravilhoso. Então, se puder dar essa dica de literatura de finais. E aí, assim, quem está iniciando, né, no xadrez e quer comprar um livro bom assim para estudo, eu recomendo o Fundamentos do Xadrez Finais, né, do Pacman, do Pacman, porque nesse ele tem assim, tem aberturas, meio jogo e finais. Esse de Fundamentos de Xadrez do Pacman,
Ele explica ponto a ponto, ele é bem didático, assim, ele vai ponto a ponto. E às vezes ele coloca umas posições bem complicadinhas ali, por ser fundamentos, né? O Pacman coloca uma posição assim de final bem interessante, né? E aí, se quiser ir numa linha mais assim aprofundada de xadrez, que daí são os finais que cerca de 60% das partidas de xadrez jogadas entre os grandes mestres hoje, elas acabam nesse tipo de final, que é o final de torres, finais de torres do Smyslov e Levenfish, né? Esse livro é um clássico, assim. Até hoje ele é um dos mais utilizados, né? Então, mais Ellis, né? Averbach, Fundamentos do Xadrez do Pacman, do Max Oive, né? O vermelhinho, e esse de Finais de Torres do Smyslov, que é um livro, sim, fantástico. Ele é denso, ele é bem denso, assim. Ele já não é para principiante, né? Ele já é para nível que intermediário para avançado, assim. Ele já é um nível mais forte, assim. Mas dá para estudar muita coisa nele. Então, esses são os livros que eu recomendaria, assim, de finais. Tá? E tem um que eu comprei recentemente, inclusive do meu amigo Pedro Segatov, que é um livro do Victor Moskalenko, de finais, assim, né? Finais. Ele é só sobre finais, né? Prática dos finais, o nome do livro, mais ou menos. E do Victor Moskalenko, que é um livro muito, muito interessante, assim, porque ele vai direto nas partidas, né? Ele vai direto nos pontos práticos, assim, tá? E tem um que eu gosto também, que é a Estratégia dos Finais, que é do Mihalksin. Só que esse é hardcore, assim, né? Que ele pega as partidas de grandes mestres, assim, é só partida, né? Os finais de partidas, mas, nossa, é um mais difícil que o outro, né? Mas ele é um livro fantástico. Prática de estratégia dos finais, coisa assim. É um livro só tem em espanhol, que a gente ganha, assim, que a gente consegue entender. Tá bom? Seria isso, meus amigos? Mais algum ponto que vocês gostariam? Wilson? Valério, eu queria agradecer enormemente a tua palestra. Vamos pensar que essa palestra, se ela tivesse feita no Erbo, lá em loco, ali no Erbo, a gente geralmente teria um número menor de participantes. Nós tivemos 19 pessoas assistindo a palestra. Eu acho que essas são as vantagens do ensino de xadrez virtual, né? Do ensino de xadrez online. Essas possibilidades de poder reunir um número grande de pessoas é bastante interessante. A possibilidade de gravar a palestra como você está gravando. E aí aviso as pessoas que o Valério, depois que terminar a palestra, vai encaminhar o link para quem quiser assistir, ou encaminhar para quem, enfim, quiser, né? Fica registrado, né? Materializado essa informação, né? Não fica só para quem assistiu ali naquele momento. Então, agradeço a todas as pessoas, né, que participaram, né? Em especial, né, o grande mestre Sunier, que está prestigiando sempre a nossa palestra, contribuindo com a sua vasta experiência. Agradeço ao palestrante Valério, amigo de longa data, colaborador antigo do Clube de Xadrez Erbo Stenzl, amigo do Erbo, como a gente chama, né? Aproveito para agradecer também o Rafael, né, que tem feito um trabalho muito bonito com o xadrez virtual, tem mantido o clube ativo com os torneios, cálculo de rating, enfim, assim, um trabalho fantástico, né, que ele tem feito. E vamos lembrar que domingo que vem temos mais uma palestra com o Valério, né, finais de bispos, né? Bispos ou cavalos, agora não recordo, mas é um dos dois. Isso. Um dos dois, né? Então, nós vamos ter mais duas palestras do Valério na sequência. Depois temos uma palestra do Pedro Segato, né? O doutor Pedro Segato. Depois uma palestra do Bolívar Gonzalez, mestre FIDE Bolívar Gonzalez, né? Depois voltamos para mais uma palestra do Valério, né? Essa é nosso cronograma de palestras. Tem uma outra que eu vou agendar com o Álvaro. O Álvaro já está preparando uma temática aí, né? E vamos sempre lembrar que se a quarentena for, sim, se não tiver mais a quarentena, a gente transfere essas palestras para o Erbo em loco ali, pessoalmente, as palestras. Só ajustamos o horário, né? Que o horário das palestras lá são das 10 às 11, porque 11 horas tem um torneio. Grande abraço para vocês e até a semana que vem. Valério, muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Boa semana para todos. Só um pouquinho. Quero agradecer também a
aniversariante do dia, Soraya. Ah, bom, tava esperando isso. Uma salva de palmas para Soraya. Obrigada. Valeu, gente. O Soraya. melhor presente que uma palestra do Valério não há. Obrigada, Valério, pela palestra. Palestra anfíbia. Sempre. Anfíbia. E agradeço a mediação que a Soraya fez aí durante a palestra. Muito obrigado, Soraya. Obrigado, Opa, Soraya. que isso. Muito bom mesmo. No que Abraço a todos. O que a gente pode fazer de Até longe semana que aqui, vem. a gente faz.